galera do nono ano, quero que vocês peguem lá o caderno para nós realizarmos a correção dessas atividades e realizar outras da apostila, beleza? Então aqui, pela propriedade fundamental das proporções, basta multiplicar cruzado, x vezes 160, 160x, 80 vezes 40, 320. Agora quem está multiplicando x passa dividindo. 320 dividido por 160 dá 2. A gente poderia ter simplificado aqui e trabalhado 8 e 16, ao invés de 80 e 160. Beleza? Agora aqui também, ó, 9 vezes x, 9x. 54 vezes 7, vamos fazer aqui do lado. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35 com 2, 37. Então, 378. Agora o 9 que está multiplicando passa dividindo. 378 dividido por 9. Pega o 37, 9 vezes 4, 36. Para 37, 1. Abaixo 8, 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. Então, meu x equivale a 42. Agora aqui, lembrem-se que quando eu tenho dois termos, ou no meu numerador ou no meu denominador, eu tenho que multiplicar todo mundo aqui no caso por 48. Tanto x quanto 10. Então nós vamos ter 48x mais 480 igual a 72 vezes 8. Vamos fazer lá. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 7, 56 com 57. 576. Façam as contas do lado se necessário. 48x igual a 576, o mais 480 passa para lá, menos 480. 48x igual, vamos fazer aqui do ladinho, 576 menos 480, 6 menos 0, 6, aqui ficou valendo 4, 17, vai dar 9, aqui 0. Então 48x igual a 96, x igual a 96 dividido por 48, o meu x então dá 2. Beleza? Corrigido? 2, 42 e 2. A gente vai utilizar essa ideia agora nos nossos exercícios da apostila. Peguem lá na página 37, por favor. Exercício 2. O professor vai esboçar aqui essas duas figuras. Aqui é 14 centímetros, aqui é 10 centímetros, aqui é o ponto P. Vale 21, PG, TT, aqui 60 graus. Ok. Os trapézios MNPQ e DEFG são semelhantes. Letra A. Determine a medida dos ângulos DGMP. Pessoal, quando fala que são semelhantes, qual é a primeira regra para duas figuras serem semelhantes? Os ângulos internos iguais. Precisam ter os ângulos internos iguais. Tá? Depois, os lados eles são proporcionais. O que significa dizer que são lados proporcionais? Que um vai ser o dobro do outro, ou que, na verdade, todos os lados serão o dobro da outra figura, ou todos os lados serão o triplo da outra figura, ou todos os lados serão metade da outra figura. Isso faz com que elas sejam proporcionais e com os ângulos internos iguais faz com que eles sejam semelhantes. Beleza? Então aqui vamos encontrar a primeira medida do ângulo D, a gente indica desse modo, ó. Medida de D. O ângulo D é esse cara aqui, ó. Tá? Esse amigo aqui.
Bom, o quadrilátero, pessoal, antes de tudo, ele não é um... Perdão. O trapézio, antes de tudo, ele não é um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre são 360 graus. Então significa que esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo aqui, ó, precisa totalizar 360 graus. Bom, eu sei o valor desses dois, mas eu não sei o valor desse terceiro para saber o quanto falta para 360 e achar esse quarto. Só que esse ângulo e esse ângulo não são semelhantes, então eles possuem os ângulos iguais. Então, se esse carinha aqui é 60 e aqui é 60, só significa que esse trapézio, ao invés de estar na mesma direção desse nosso amigo, ele só está de pé. Então, se aqui é 60, aqui é 60, esse ângulo aqui é 105, aqui também é 105. E esse aqui da base junto com 60 não é 75, então aqui também é 75 graus. Bom, agora vamos somar esses três ângulos e ver o quanto a gente já tem. 10, aqui vai dar 13, com 14, 13. Então a gente já tem 340 graus. Opa, perdão. 240 graus. Então, somando todos aqui, nós temos 240 graus. Para chegar no 360, que é a soma de todos de um quadrilátero, falta 120. E se esse ângulo aqui é 120, esse desconhecido aqui também é 120 graus. Sempre que duas figuras forem semelhantes, os ângulos internos serão iguais. Então, a medida do ângulo D, cadê você? 120. Ele pergunta a medida do ângulo G. Cadê você, G? 105. Ele pergunta a medida do ângulo M. Cadê você, M? Aqui, 120. Sempre graus. E ele pergunta a medida do ângulo P, que é 75. Beleza? O professor só foi olhando. Se esse ângulo 60 tem que ser igual a esse ângulo que era 75 também é igual a esse ângulo que é 105 seria igual a esse. E o quanto falta para 360 é 120. B. Determine a medida do lado DG. Então, eu quero a medida do meu lado. Cadê você? DG. Então, eu vou chamar aqui de X. Sempre que ele perguntar a medida de um lado, a medida do perímetro, a medida de algo, de figuras semelhantes, nós precisamos montar uma razão com os lados homólogos que nós já conhecemos. O que são lados homólogos? São lados que ocupam a mesma posição. Quais são os lados homólogos que eu conheço desse cara e desse cara? O 10 não está do lado de 105, 75 graus, então o 10 é homólogo ao 21, 105 e 75 graus. Então agora eu vou montar uma proporção utilizando esses lados. Eu preciso começar montando utilizando os dois lados homólogos que eu já conheço. O 10 está para o 21. Assim como, ó, se eu comecei do menor para o maior, do menor para o maior. O 14 estará para quem? Para o X. Entenderam o esquema? Lado homólogo com lado homólogo, assim como lado homólogo com lado homólogo. Sempre começo por onde eu já conheço dos dois. Depois eu pego a parte desconhecida. Isso aqui não é o que nós acabamos de corrigir, pessoal? Propriedade fundamental das proporções. 10 vezes x, 10x, igual a 14 vezes 21, o professor vai aqui do lado. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 4, 9, 2. Então, 294. O 10 que está multiplicando passa dividindo. 294 dividido por 10, 29,4 centímetros. Encontramos o valor do nosso lado desconhecido. Sempre que ele pedir um lado desconhecido ou perímetro desconhecido,
de duas figuras que são semelhantes, que ele afirmou que são semelhantes, eu preciso montar uma proporção começando pelo lados homólogos que eu já conheço. O que são lados homólogos? Que estão na mesma posição. A única diferença desse trapézio para esse, além de ser menor, claro, é que ele está numa posição diferente, mas aqui é 14 e aqui é 10. Tá? 10 está para 21, assim como 14 está para x. Se eu comecei do menor para o maior, tem que ser tudo do menor para o maior. Se eu comecei do maior para o menor, tudo do maior para o menor. Beleza? Pausa para vocês corrigirem. Bora para o próximo. Pega o caderno de matemática lá, pessoal. A número 3 eu vou passar para casa, tá? Então, opa. Para quarta-feira, que é dia 1º, então, para o dia 1º de abril, ai que quadro mais chato, para o dia 1º de abril, página 37, o exercício 3, é uma pesquisa e eu quero que vocês coloquem um exemplo de cada situação. Beleza? Um exemplozinho de cada uma das situações que diz ali. Dois retângulos são sempre semelhantes? Você vai pesquisar se sim ou se não. Se sim, você vai colocar um exemplo, se não, você vai colocar um exemplo também. Beleza? Então vamos lá para o 4 no caderno. Sabendo que os polígonos a seguir são semelhantes, ou seja, o polígono 1 é semelhante ao polígono 2, ou seja, eles vão possuir todos os ângulos iguais e seus lados são proporcionais, responda as questões propostas. Letra A. Qual é a razão de semelhança entre os quadrados 1 e 2? Razão de semelhança, lembre-se, pessoal, vou pegar um lado e o homólogo a ele e realizar uma divisão. Vamos pegar aqui, ó, 2,5 está para 5,0, que é apenas 5, beleza? Isso aqui vai dar 1/2 ou ainda 0,5. Tudo bem? Tranquilo? Se você dividir lá 2,5 por 5,0, vai dar 0,5. Lembre-se, lados homólogos, esse de baixo com esse de baixo. Como são quadrados, todos os lados são iguais, então não vai mudar em nada. Esse é o nosso primeiro pontinho. Segundo pontinho, qual é a razão entre os seus perímetros? Bom, vamos calcular o perímetro da figura 1, que seria 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, ou apenas 2,5 vezes 4. Aqui vai dar 20, 4 vezes 2, 8, com 2, 10, uma casa depois a vírgula, uma casa depois a vírgula. Então, o perímetro da figura 1 é igual a 10. Agora vamos pegar o perímetro da figura 2. 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 5 vezes 4, igual a 20. Agora ele disse, qual é a razão entre seus perímetros? Vamos pegar a mesma ordem que eu fiz com os lados. Com os lados eu não peguei do menor para o maior, então do perímetro também vou pegar, ó, razão dos perímetros. Também vou pegar do menor para o maior. 10 está para 20. Simplifico 1/2 ou 0,5 também. Opa! Posso apagar aqui? Todo mundo anotou a tarefa? Então. Meu Deus, que quadro chato! Vocês observaram que a razão entre os dois lados é 0,5 e a razão dos perímetros também é 0,5. Agora ele pergunta a razão
entre as suas áreas. Então, vamos calcular a área da figura 1. A área de um quadrado, você se lembra como calcula? Lado vezes lado. 2,5 vezes 2,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Mais 12 vezes 5, 10. 12 vezes 2, 4. Com 5. 5, 2, 6. Duas casas, depois a vírgula. 6,25. Então, é 6,25 centímetros quadrados. Agora, eu vou calcular a área da figura 2. 5 vezes 5 é 25 centímetros quadrados. Agora, a razão entre elas, nós vamos pegar aqui 6,25 e dividir por 25. Quem copiou, copiou, né? Pausa o vídeo e tudo mais. Vamos armar essa conta aqui agora. 6,25 dividido por 25. Acrescento 2 zeros para igualar as minhas casas, então vou ter 625 dividido por 2.500. Acrescento um zero aqui, coloco um zero e vírgula, porque 625 era menor. 2.500 vezes 2 vai dar 5.000. Vai sobrar 1.250. Só que 1.250 é menor que 2.500. Então precisa acrescentar um zero aqui. Como já tem vírgula e eu acrescentei apenas um valor, não preciso colocar nada. Se eu tivesse que acrescentar mais um zero aqui, eu colocaria um zero aqui. Vamos tentar 2.500 vezes 5. 0, 0, 25, 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Opa, deu exatamente. Vai dar zero. Então, observe uma coisinha. A razão entre os lados e a razão entre os perímetros é a mesma, certo? Só que a razão entre as áreas já não. Se a razão entre o lado de um quadrado for 2, a razão entre os perímetros desse quadrado também será 2. Só que a razão da área entre esses quadrados vai ser o quadrado dessa razão. Então, se a razão de semelhança entre dois quadrados é 2 e a razão entre os perímetros deles também serão 2, a razão entre as áreas será 4. Se a razão entre os lados de dois quadrados é 3, então a razão entre os perímetros desses quadrados também será 3, porém a razão entre as áreas desses quadrados serão 9, e assim por diante. Tá? Mais um exemplo. Dois quadrados cuja a razão entre os lados é 7, então a razão entre os perímetros também será 7, e a razão entre as áreas será 49. Beleza? Sempre a razão entre as áreas de dois quadrados será o quadrado da razão do perímetro, o quadrado da razão entre os lados, assim por diante. Virem a página agora. B. Observe os triângulos 1 e 2. Qual a razão de semelhança entre os lados? Não, perdão. Qual a razão de semelhança entre os triângulos 1 e 2? Então vamos começar do maior para o menor. 12, o lado homólogo é 4. 12 dividido por 4 é 3. Só para vocês verificarem, ó, o 9, o lado homólogo dele é 3. 9 dividido por 3, 3. E depois o 15 dividido por 5, que é o lado homólogo dele, também dá 3. Beleza. Agora a razão entre os seus perímetros. O perímetro da figura 1 vai ser 9 mais 12 mais 15. 12 mais 15 dá 27. 27 mais 9, 36. Agora vamos calcular o perímetro da figura 2. O perímetro da figura 2 vai ser 3 mais 4 mais 5, 9, 12. A razão entre eles, vou fazer do mesmo modo. Se em cima eu peguei do maior para o menor, no perímetro também vou pegar do maior para o menor. 36 dividido por 12, que dá 3. Ó, razão entre lados e razão entre os perímetros sempre será a mesma. Agora ele pega no terceiro lá a razão entre as suas áreas. Então, a área da figura 1 é base por área diferente aqui. A área da figura 1, como calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então,
12 vezes 9 dividido por 2. 12 vezes 9, pessoal, é 108. Tá? 108 dividido por 2, 54. Agora, a área da figura 2. 4 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 12 dividido por 2, que dá 6. Agora, a área a razão entre as áreas, 54 dividido por 6, que dá 9. Se vocês forem parar para observar, a razão de semelhança entre os lados e o perímetro sempre é a mesma. E a razão entre as nossas áreas sempre é o quadrado dos outros valores. Então, por exemplo, ó, se a razão do lado deu 3, a do perímetro vai dar 3. A razão entre as áreas vai dar 9, porque 3 elevado ao quadrado, 9. No nosso exemplo de cima, a razão entre os lados deu 0,5. Então, a razão entre os perímetros também vai dar 0,5. Porém, a razão entre as áreas, 0,5 elevado ao quadrado, dá 0,25. Então, dado duas figuras semelhantes, a razão entre os lados e perímetros são iguais e a razão entre as áreas é o quadrado desse valor. Vamos escrever isso? Então, na letra C, a razão entre lados e perímetros são iguais e a razão entre as áreas é o quadrado desse valor. Beleza? Agora exercício 5. Dados hexágonos regulares H1 e H2, o perímetro de H1 é igual a 36 e a razão de semelhança entre H1 e H2 é 3/4. Então, se eu pego os lados de H1 e de H2, dá 3/4. Qual é a medida do perímetro de H2? Bom, existem vários modos de eu resolver isso, pessoal. Primeiro de tudo é o seguinte. Eu não sei que o perímetro de H1 é 6 e ele não é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, significa que tem todos os lados iguais. Se tem todos os lados iguais, significa que eu somei esse lado, mais 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 esse lado, totalizou 36. Que número somado 6 vezes que dá 36? Muito bem, quem falou 6? Então, aqui é 6, 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 aqui é 6. Então, já achamos o nosso valor de x, que é 6. Beleza? Agora, ele quer saber o valor do perímetro desse cara aqui agora. Sempre quando eu quero descobrir o valor de algum lado de duas figuras semelhantes, eu preciso antes montar a minha razão de semelhança. Só que nesse caso, eu não vou precisar montar, porque já me foi dado. Ele falou que a razão de semelhança entre essas duas figuras é 3/4. Então, 3 está para 4. Está vendo que o 3 é um número menor? Então, significa que eu comecei daqui para cá. Então, 3 está para 4, assim como o x não vale 6. E o x e o y são homólogos. Então, 3 está para 4, assim como 6 está para y. Sempre preciso montar essa minha proporção. Lembra que nos outros exercícios a gente montou primeiro? Porém, nesse ele já falou que a razão de semelhança é isso aqui. Então, eu utilizo ela. Se ele não tivesse falado que a razão de semelhança era essa, não teria como eu resolver. Porque 6 estaria para y, daí esse 6 estaria para qual valor aqui? Que eu ainda não conheço.
Então ele me deu a razão de semelhança, trabalha com ela. E eu consegui encontrar o valor de 6, porque se o perímetro é 36, significa 6, 6, 6, 6, 6, 6. Multiplico cruzado, vou ter 3y igual a 24, o y vale 8. Porém, a pergunta é o perímetro da figura 2. Então, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8. 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou simplesmente 8 vezes 6, que dá 48. Esse é o perímetro da minha figura 2. Bem mais simples do que parece, né, pessoal? Beleza? Nossa! Já respondemos tudo, né? Aqui é a resposta da letra A e aqui é a resposta da letra B. A letra B ele só pergunta, né? Quais são as medidas de x e y? X é igual a 6 e y é igual a 8. O professor já fez tudo junto, tá? Que é a letra A tudo. Pode pôr tudo isso aqui na letra A e na letra B só completá-lo. Beleza? Então sempre busquem a razão de semelhança para você montar a proporçãozinha com os outros valores. Se ele não te dá a razão de semelhança, é porque você já vai conhecer dois lados que você pode comparar. 6. Só o professor desenhar esse retângulo aqui. Um retângulo ABCD, então de 120 centímetros de perímetro, é semelhante ao retângulo EFGH. Calcule a medida dos lados do triângulo ABCD. Bom, falou em perímetro, vamos primeiro calcular o perímetro desse cara aqui, para saber se ele é o menor ou se ele é o maior dos retângulos. Então, 15 mais 15, 30 mais 10, 40 mais 10, 50. Então, o perímetro dessa figura aqui é 50. Então, o outro retângulo é maior. Eu não sei a medida dos lados dele, então vou chamar de x e aqui de y. Porém, eu sei que o perímetro dessa figura, é 120. Nós não escrevemos na outra alternativa, na letra C, lá do exercício 4, que a razão entre os lados é igual à razão dos perímetros, concorda, professor? Então, lembra que eu acabei de falar que eu preciso encontrar uma razão de semelhança para conseguir encontrar o valor de outras coisas? Aqui eu consigo encontrar uma razão de semelhança? Sim. Qual, professor? Entre os perímetros. Eu posso falar que 50 está para 120. Simplificando isso aqui, 5 está para 12. Sempre lembrando que como 5 é menor, então estou comparando da menor figura para maior. Agora eu posso utilizar essa razão de semelhança que nós encontramos, que é entre os perímetros, para encontrar os valores do lado. O perímetro da menor está para o lado da maior, assim como um lado da menor 10 está para o lado da maior x. Multiplico cruzado, vou ter 5x igual a 120. Deixa eu tampar essa caneta aqui. X igual a 120 dividido por 5. O x vai ser igual, vamos ver aqui do ladinho. 5 vezes 2, 10, sobra 2, abaixo 0. 5 vezes 4, 20 para 20 nada. Então, x é igual a 24. Agora eu vou usar essa mesma razão de semelhança. O perímetro da maior está para o perímetro da menor está para o perímetro da maior, assim como o lado 15 da menor está para o lado y da maior. Então, aqui nós vamos ter 5y igual 12 vezes 15, vamos ver aqui do lado. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5. 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 8, 1. Então, aqui vai dar 180. Y igual a 5 está multiplicando, passa dividido. 180 dividido por 5.
5 vezes 3, 15, sobra 3 abaixo do zero, 5 vezes 6, 9. Então o y vale 36. Encontramos os valores dos lados, um é 24 e o outro é 36. Então eu preciso sempre buscar uma razão de semelhança. Se eu tenho dois lados, consigo encontrar a razão de semelhança. Se eu tenho dois perímetros, consigo encontrar a razão de semelhança. Se eu tenho duas áreas, consigo encontrar a razão de semelhança. Eu monto a minha razão de semelhança e só comparo com o que eu quero encontrar, tá? Eu posso até verificar aqui, ó. Se aqui for 24, aqui também é 24, que dá 48. Se aqui é 32, é 36, aqui também dá 36, que dá 72. 72 mais 48 vai dar 120. Beleza, pessoal? Nós não vamos fazer o exercício 7 por enquanto. A parte de ampliação de figuras, que é homotetia, que vai da página 39 até a 42, nós vamos realizar quando nós voltarmos para a escola. Porque é aquela construção que o professor faz com o compasso, que eu preciso estar junto, que eu preciso da ajuda até de algum de vocês que consegue fazer melhor que o outro colega, vai lá ajudar o colega, mexer no compasso e com régua e tudo mais. Então é muito complicado fazer por videoaula. Então não é que a gente vai deixar de fazer, nós vamos voltar a fazer isso depois. Beleza? Valeu! Até!